Esse recado é para você que trabalha como CLT, carteira assinada há mais de 7 meses e está precisando levantar uma grana. Olha só a dica que eu trago. Na Doutor Cred, além da antecipação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, agora você também consegue liberar o crédito do trabalhador, que é um crédito especial para quem trabalha no regime CLT. Se você quer saber melhor como funciona e fazer uma simulação sem nenhum compromisso, entre em contato com eles pelo número, anote aí, 021 97185 4885, 21 97185 4885, ou então clica no link na descrição do vídeo que vai te levar direto para o WhatsApp deles. Doutor Cred, dinheiro rápido e sem burocracia. Lucre até R$15.000 por mês com uma franquia da Micromarket. Esses micromercados dentro de condomínios residenciais, empresas, hotéis, metrô, loja de rua e muito mais. Você fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem precisar ter funcionários. É uma operação onde você pode ter o retorno do seu investimento de 6 a 12 meses, uma rentabilidade de 20 a 30% ao mês. Mercado autônomo já é uma realidade em todo o Brasil. Já são mais de 10 mil unidades em operação. Então, se você quer mudar de carreira, quer ter uma renda extra, esse é o modelo ideal. É um modelo que não para de crescer. Então, se você está interessado, entre em contato com o nosso time comercial e o próximo passo é uma conversa com a gente. Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço. Um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Eu acordo Vascaínos bem cedinho, muito cedinho. Chegando aqui em nome da Doutor Cred e também da Micromarket, parceiros, e tem mais gente chegando aí na parceria com o Acorda Vascaínos ainda essa semana. Hoje é um dia muito pesado, pelo menos para mim e para todos aqueles que amam o Vasco. É um dia de saudade. É um dia em que a gente relembra o grande e maior jogador da história do Vasco da Gama. Se vivo fosse, estaria fazendo hoje aniversário Carlos Roberto Dinamite de Oliveira. O grande Roberto Dinamite, dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro e o maior da história do Vasco. A personificação do que é o Vasco. Roberto Dinamite nos deixou e deixou um vazio enorme, deixou um buraco no coração de todos nós. Lembranças, saudades de um tempo que a gente gostaria muito que pudesse voltar. E vou usar esse gancho para falar de um tema que talvez seja, diante de tudo que a gente pensa que possa estar acontecendo com o Vasco nesses anos, nesses momentos de tanta angústia, insegurança e irregularidade, a gente cria todas as teorias. É azar, é espiritual, é porque não tem que ser, é porque a gente não merece. A gente começa a criar artifícios e subterfúgios para explicar o que é apenas um jogo. É claro que o jogo tem sorte e tem azar. É claro que uma partida depende também da competência do lado que te enfrenta. Então, não dá para a gente achar sempre que o imponderável é o fundamental. Eu sempre acreditei no trabalho, sempre acreditei na preparação, no esforço, no planejamento, na organização, de buscar cada dia melhorar. Eu vou dar o exemplo aqui do AV. Há 7 anos atrás, quando a gente criou o canal, é claro que isso que acontece hoje é completamente fora daquilo que a gente imaginou há 7 anos atrás. Mas conforme as coisas vão acontecendo, você vai tentando organizar. Até hoje, a gente tem limitações, dificuldades, tem mês que a grana é mais curta, tem mês que a grana é melhor. A gente está sempre aqui valorizando os nossos patrocinadores, a gente está todo dia aqui buscando, você que quer apoiar a gente tem um clube de membros muito legal, a gente tem uma rede de amigos que está sempre aí estendendo mão, sempre ajudando. Enfim, pessoas maravilhosas que a gente não pode criticar, porque elas são o sustento disso tudo. Mas deu para perceber que, assim como tudo na vida, a gente precisa
de investimento, a gente precisa de melhorias, a gente precisa de crescimento, e o crescimento vem agregado a dinheiro. Nada de graça no mundo, absolutamente nada. Você já deve ter ouvido falar dessa frase. E acho que o problema do Vasco, em função de gestões tão ruins, de tantas bravatas, de tantas coisas erradas feitas nesses últimos muitos anos, talvez no início não tivesse tanta repercussão porque o mundo era outro. O futebol era mais pobre, os jogadores não ganhavam tanto assim, não havia tanta mídia, não havia tanta repercussão, os jogadores não eram empresas, não eram PJ. O jogador de futebol chegou a ser, nos anos 60, 50, discriminado. Era feio para uma mulher, por exemplo, namorar com um jogador de futebol. Era uma classe tida como ao largo da sociedade. E o jogador dos anos 70, até dos anos 80, que brilhou intensamente, não vive uma vida nababesca agora. Não nada em dinheiro. Muitos até vivem em enorme dificuldade, porque o advento de um mundo mais próspero, um mundo mais valorizado, um mundo mais monetário, um capitalismo mesmo, e o futebol ele é capitalista, não é desde sempre, muito pelo contrário. E para você ter uma vida melhor no futebol, você precisa de investimento. E quando eu trago o nome de Roberto Dinamite, porque o Roberto me falava, durante 20 anos jogou no Vasco, e se teve um ano que ele jogou com salário em dia, foi muito. Fazia falta, claro que fazia, mas o prazer de jogar futebol, a ótica da bola, do mundo do futebol, o glamour, era muito diferente. É muito delicioso quando você senta com esses caras dessa época e conversa. Eu tinha um prazer enorme de sentar ao lado do meu pai e de amigos do meu pai que falavam, meu falecido pai, do futebol dos anos 50, dos anos 60. E penso, puxa, eu queria ter vivido isso. Eu queria ter participado disso. Porque eu que gosto tanto de futebol. Então, eu acho que dever no passado sempre foi ruim, mas não trazia tantas consequências. Não ter dinheiro no passado era ruim, mas não trazia tantas consequências. Porque ninguém nadava de braçada. Eu me lembro ali nos anos 90, o Palmeiras veio patrocinado pela Parmalat e foi um diferencial. Formou uma seleção. Tinha Roberto Carlos, que tinha Kleber, que tinha Edmundo, que tinha Evair, que tinha Amaral, que tinha Zinho, César Sampaio, um timaço. Um time espetacular. Montado por conta da grana da empresa italiana da Parmalat. Então, os investimentos, quando pontuais, eram muito grandes. Você tinha aí em clubes, mecenas, como Emil Pinheiro no Botafogo, que era um banqueiro do jogo do bicho e que fez o Botafogo ser campeão de novo em 89. Como foi Castor de Andrade, tá aí o filme para você ver. Banqueiro do jogo do bicho, que fez o Bangu chegar a uma decisão de campeonato brasileiro em 1985. Sim, senhor, para quem não acredita. A gente tem momentos aí efêmeros de times que são patrocinados e alavancados por prefeituras e que brigam por títulos. A gente tem aí o Santo André, que chegou a uma final de Copa do Brasil e ganhou, né? A gente tem times de cidade, como por exemplo o Juventude, que foi campeão de uma Copa do Brasil em cima do Botafogo, jogando no Maracanã. A gente tem times curiosos, né? Como São Caetano, por exemplo, que também tinha lá patrocínio forte de uma região rica como o ABCD de São Paulo. Então você tem o futebol do interior de São Paulo, que é um futebol muito mais pujante que o futebol do interior do Rio. Alguns clubes sobrevivem, Volta Redonda já teve mais apoio de prefeitura. A gente tinha campos com 2 clubes, Americana e Goytacás, hoje sucateados, mortos, os estádios destruídos, ainda existem, estão lá, mas longe daquilo que um dia foram. A gente vê o América, campeoníssimo, time de grandes jogadores, e que sucumbe e que se esvai ali pelo ralo na luta de tentar voltar, hoje sob a presidência do ex-jogador, do craque Romário. Então o futebol pagava preços sem grana, mas
tinha uma cobrança menor. Hoje em dia, você precisa ter investimento. Hoje em dia, Roberto Dinamite, Zico, Zenon, Careca, esses caras todos, e eu estou citando aqui alguns que me vieram à cabeça, esses caras todos seriam superastros, porque estariam fomentados por bons salários, boa condição de trabalho. Não teriam que, por exemplo, Roberto, cuidar do tornozelo num balde com um gelo, o Pai Santana passando lá o remédio para tentar melhorar. Toalhinha. Era uma outra vida. E os caras jogavam muito. Os caras jogavam demais em gramados ruins, com bolas mais pesadas, com camisas que não eram dry fit, suave pesava, em campos difíceis, ia se jogar em Petrópolis, ia se jogar em Campos, ia se jogar em Itaperuna, ia se jogar no Brasil, os clubes faziam excursão, Bye Bye Brasil, porque daí vinha o dinheiro, mas tinha o glamour do futebol. Isso se perdeu demais. Isso aqui não é um papo de saudosismo, não. Eu só estou querendo fazer um parâmetro para trazer aquilo que para mim hoje passa a ser um divisor de águas no Vasco. O Vasco em 2026 tem para mim um elenco bom, melhor do que dos últimos anos, que também não foram elencos maravilhosos, porém grandes, responsáveis por muitas tristezas. Esse elenco atual do Vasco já nos deu alguma tristeza, não teve nem tempo, teve a Copa do Brasil, mas nos deu uma esperança de chegar à Copa do Brasil. Pô, Flávio, mas tu tá dizendo que o elenco do Vasco hoje é um elenco bom, por quê? Porque tá na média. Tá na média, absolutamente na média. E quando eu falo na média, é na média para baixo. Eu vou ver aqui uma palavra chamada medíocre. Medíocre é um adjetivo que descreve algo ou alguém com qualidade mediana, comum, trivial ou abaixo do esperado, situando-se entre o bom e o mal. É o Vasco. O Vasco e a imensa maioria dos times da primeira divisão do futebol brasileiro. O futebol brasileiro vive uma crise técnica. Hoje nós temos o Palmeiras, num primeiro escalão, com grandes investimentos, com grandes patrocínios, com uma presidente gestora. O Flamengo também muito bem gerido, mas muito beneficiado por patrocínios estatais, por facilidades da televisão, por uma mídia que realmente de alguma maneira beneficia e passa muito pano para as besteiras e bobagens que eles fazem, mas tem uma grande massa torcedora, ganharam o Maracanã com a maior facilidade do mundo, fazem arrecadações grandes, mas são competentes para gerir. E eu não vejo mais ninguém. Ah, o Fluminense. O Fluminense também patina. São Paulo, patina. O Corinthians que nos ganhou, patina muito, com dívida de 2 bi. Os clubes de Minas, tá lá o Atlético Mineiro, com todos os seus menins e menéns, sei lá como é que é o nome dos caras, os M's lá, os R's, sei lá, pedindo arrego. O Cruzeiro teve que botar o Paulinho BH para dar uma injeção, mesmo assim tá lá embaixo, tá brigando ainda lá embaixo. Irregular, ano passado foi melhor, esse ano tá começando, mas você tem os times do Sul que passam dificuldade, que vivem fases. O Inter um ano vai bem, o outro ano vai mal, o Grêmio um ano vai bem, o outro vai mal. Então é um futebol instável do futebol brasileiro. Você vê o Fortaleza, que aí chegou em final de Sul-Americana, jogou Libertadores e tá aí. Eu vi outro dia o Pedro, que foi até diretor do Vasco, dar uma declaração dizendo claramente, olha, o dinheiro acabou. Então, o dinheiro ele é fundamental. E acho que pra gente sair dessa mediocridade, que é média, mediocridade não quer dizer tão ruim, é entre o bom e o ruim. Pra gente sair dessa mediocridade, pra gente melhorar a nossa média, a gente tem que ter algo melhor do que a média, que é o acima da média. E aí a gente cai num outro problema. Tem o acima da média? Bom, dentro de um futebol fraco como o brasileiro, a gente vê jogadores que vêm de fora e quando chegam aqui, são gênios, são craques. Eu vou dar um exemplo do Arrascaeta, jogador que não é titular na seleção do Uruguai, que nunca jogou no futebol europeu e que é o principal jogador do rival. O Fluminense fez a sua maior contratação de um centroavante argentino completamente desconhecido, foi campeão do Lanús.
Então, esses jogadores comprovam a mediocridade do futebol brasileiro. Mas o Arrascaeta é um bom exemplo de um jogador especial para o Brasil. Você tem jogadores bons e que podem fazer uma diferença. O Palmeiras e o Flamengo, eu estava vendo uma discussão, quem é o melhor elenco? Eu acho que não tem nem discussão de melhor elenco. O certo é que eles são melhores que os outros. São melhores que os outros. Então isso precisa ser, de alguma maneira... E se o Vasco quiser entrar nessa seara, se não, gente, a gente vai ganhar do Fluminense 3-2, mas a gente vai perder pro Botafogo 2-1, a gente vai ganhar do Grêmio de 2-1, mas vai perder pro Inter em Porto Alegre, a gente vai ganhar do São Paulo sábado em São Januário, mas perde pro Corinthians em Itaquera, onde a gente nunca ganhou. Vai ser essa gangorra pro resto da vida. Ou o Vasco se organiza para ter condição de contratar 2, 3 jogadores acima da média, e isso custa dinheiro, ou a gente vai continuar na média. E eu estou falando de Roberto Dinamite, citei o Roberto Dinamite aqui, porque o Roberto Dinamite era um acima da média à época. E que viveu a miúde em relação à grana, porque era uma época em que a grana não era tão importante. Roberto se submetia a tratamentos com o pai Santana com o pé dentro do balde, não viajava de primeira classe, viajava com todo mundo, viajava de ônibus, vestia as mesmas roupas, não tinha essas regalias todas, talvez treinasse um pouquinho menos, véspera de jogo, mas fora isso, não. E hoje eu acho que se dá muito privilégio a muita gente que não tem que ter privilégio. Essa discussão do poupar para amanhã, para o jogo do Audax, eu estou um pouco nessa dúvida, mas eu também acho que tem que jogar mais gente. O Vasco não está numa fase de abrir mão de campeonatos. É claro que a preocupação é o Campeonato Brasileiro somar aí os 45 pontos. Nós temos 13 menos 45, estão faltando 32. São 10 vitórias e 2 empates. A gente tem 7 jogos até a parada da Copa. E depois tem mais 19. São 26 jogos. A gente precisa pelo menos aí 10 vitórias. A gente tem uma campanha razoável com o Renato boa, de 72%. Que matou é o início. 4 jogos, 1 ponto só. Mas a gente tem uma perspectiva. Mas para que o Renato possa crescer, e eu acho que qualquer treinador que esteja no Vasco possa crescer, a gente precisa ter jogador. E acho que esse meio do ano é desafiador nos últimos 6 meses da gestão Pedrinho. É a hora do Vasco dar o seu grito de independência ou não. O Vasco precisa resolver a questão da SAP, precisa ver a questão da grana, porque em cima dessa questão da grana você vai conseguir buscar algo melhor. O Vasco fez investimentos nesse início do ano, 100 milhões na janela, mas parafraseando, mais uma vez cito aqui, o querido membro do canal Pablo Ramadas, a gente não pode ficar feliz que os nossos atacantes são bons, mas custam menos que o zagueiro central do Flamengo, Léo Ortiz. É esse nível que a gente tem que pensar. Não dá para o Brenner, para o Inestrosa custarem 6, 7, 8 milhões, quando o Léo Ortiz custa 8, 9. Ou custa um pouquinho menos, 7, sendo um zagueiro. A gente precisa pensar num patamar maior. Talvez em vez de gastar 100 milhões ou 120 milhões com 3, 4, 5 jogadores, 3 não, mas pelo menos a gente contratou aí 5 a 6 jogadores gastando 100 milhões, 20 milhões em cada um, a gente ficar satisfeito. É pouco. A gente precisa ter 150 milhões, 200 milhões para gastar com pelo menos 3 de 60, 50, 70 milhões. Porque senão vai ficar muito complicado. Acho que é um desafio para a diretoria do Vasco, porque se a gente não buscar esse tipo de jogador, e eu acho que lá dentro se sabe disso, o Renato está alertando, o presidente Pedrinho conhece de bola, quem está lá dentro está vivendo isso diariamente, e eu já falei, a direção do Vasco no futebol evoluiu, amadureceu da primeira janela em 24 para essa última janela, e o Admar Lopes foi muito importante nisso, mas o Admar tem um controle. O Vasco está sob RJ, o Vasco está sob acordo com a CNRD, o Vasco tem acordos ainda a fazer com a PGFN, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, enfim, tem muita coisa ainda para ajustar. Para de repente sair no arroba aí de contratar. Mas para que tudo isso seja pago com mais facilidade e que sobre dinheiro, o futebol é um investimento maior. E o Vasco precisa dar um jeito, porque senão vai se manter na média. Tá bom?
Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. Eu vou estar logo mais na live tradicional de segunda-feira, trazendo Jean Faísca, Sérgio, enfim, a galera, e batendo papo e trazendo convidados. Grande abraço, a gente se vê. Tchau. Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias.